Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos aprender o Sully do Monstros S.A., que é esse monstrinho aí super fofo, e nós vamos fazer ele todo manualmente. Então quero começar mostrando para vocês aí o rascunho que eu fiz. Eu aí abri a imagem no computador e fiz um rascunho aí para eu ter uma noção mais ou menos do tamanho dele e as medidas aí de cada parte que eu teria que fazer. E aí, começando pelo corpinho dele, eu vou utilizar um cone de isopor, mas você pode utilizar qualquer pedaço de isopor desse tamanho aí que você tiver. O corpinho dele tem em média 6 centímetros, então eu vou cortando aí para dar esse formato, igual da barriguinha dele, que tem ali no desenho. Então eu vou pegando aí esse cone e vou tirando aos poucos todo o isopor em volta dele, começo a arredondar para ficar já com o formatinho do corpo dele. Esse corpinho dele, ele tem mais ou menos o formato de uma pera. Ele é levemente acinturado, mas ele tem uma pancinha aí, né? Então, eu vou fazendo isso aí com o estilete, vou dando esse formato. E se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever, de deixar um like aqui nesse vídeo também, para ele chegar em outras pessoas. E dá uma olhadinha aqui nas playlists, que tem bastante conteúdo legal aqui no canal. E aí, como vocês estão vendo, aos poucos eu tô diminuindo o tamanho dele. Tô deixando aí mais arredondadinho, que nem o corpinho dele. É importante levar em consideração que ainda vai vir uma camada de biscuit por cima. Então, se eu quero fazer daquele tamanho ali que tá o meu desenho, o ideal é que eu faça essa parte do isopor um pouco menor do que o meu desenho, para quando eu cobrir de massa, ele fique um pouquinho maior, mais ou menos do tamanho ali. É uma referência bem básica, né? Não é algo muito exatamente igual, até porque aí eu tô fazendo uma modelagem mais livre, mesmo se ele ficasse maior, por mim não teria problema, tá? Então, vocês podem ver ali que tá do tamanho do desenho. E depois eu vou fazer o mesmo processo para esculpir a cabecinha. Como a cabecinha dele tem a área dos olhos, tem a boquinha, tem toda uma modelagem que não será feita no isopor. O isopor é somente a base, para que eu não gaste tanta massa, para que ele seque mais rápido. Tem várias vantagens de utilizar o isopor aí. Então, eu vou fazer uma bolachinha, como se fosse realmente uma bolachinha achatadinha assim, para a cabeça dele, para que eu possa depois vir com a massa por cima e fazer essa modelagem em cima da cabecinha. Caso você tenha dificuldades em fazer essa etapa, você pode fazer a cabecinha toda de massa também, não tem nenhum problema. Se você achar aí que a cabecinha ficou um pouco maior, você pode diminuir também, não tem problema nenhum. Se vocês repararem aí, eu já fiz a corcundinha que ele tem nas costas. Tudo isso para dar o formatinho e a expressão corporal que ele tem. E aí eu vou passar cola nesse isopor, vou deixar secar e em seguida eu vou começar com a massinha. Então eu vou colocar aí, começando pela perninha dele, eu faço um rolinho, faço a marcação aí na canelinha, dou uma achatadinha nesse pé, posiciono bem retinho porque essa perninha vai ajudar na sustentação dele. E em seguida eu posiciono aí, não precisa colocar mais cola, porque já tem a cola do isopor. E aí eu vou alisando para poder unir esse biscuit nessa estrutura de isopor que nós fizemos. Não precisa se preocupar em cobrir esse isopor anteriormente, porque essa massa que nós vamos utilizar, ela é grossa, então esses buraquinhos, esses detalhes aí do isopor que não tá totalmente liso, ele vai sumir, tá? Então não precisa se preocupar com isso. E aí eu já tô fazendo a marcação aí dos pelinhos dele, ele tem essa textura mais peludinha. Você pode utilizar aí o pincel modelador, uma esteca, uma agulha, ou qualquer outra ferramenta que você tenha que te ajude a dar esse aspecto mais peludinho na peça. Em seguida, nós vamos repetir o mesmo processo para a outra perninha. Então, eu vou utilizar aí mais ou menos 8 gramas de massinha. Eu vou fazer um rolinho, vou fazer a marcação da canela e a marcaçãozinha do pé. Eu vou comparar aí com a outra perninha para ver se tá na posição certinha. E vou colar aí no corpo, lembrando que não precisa de cola, porque esse isopor já está com cola. Tô alisando aí com o pincel modelador para ficar bem justinho no corpo. E em seguida eu vou dar a posição, eu vou apoiando aí na mesa para deixar ele bem retinho.
porque depois eu vou fixar numa base, é importante que ele esteja bem certinho. E aí, eu vou fazer a marcação dos dedinhos. Esse buraquinho, depois nós vamos colocar as unhas. E em seguida, eu vou fazer novamente a marcação dos pelinhos. Pra você que já tá aqui há mais tempo, deve estar estranhando a minha voz. Não se preocupem, gente, tá tudo bem. Esses dias tenho ficado com a rinite bem atacada por conta do outono, né? Mas fazer o quê, né? O canal não pode parar por isso, então desculpem aí a voz. E bora lá. Em seguida, nós vamos começar a cobrir aí o corpinho dele. Então, eu vou pegar mais um pouco de massa, não tem uma quantidade exata. Eu vou abrir não muito fina, mas também não muito grossa. Eu vou abrir uma quantidade aí suficiente para eu cobrir toda essa barriguinha dele. E toda a parte de trás também. Então, eu vou posicionar aí a massa, vou cortar o excesso e vou alisando aí para unir essa massa do corpinho com essa massa que já foi colocada na perninha. É importante não deixar nenhuma abertura, nenhum lugar que a massa fique muito fina, porque senão, conforme ela for secando, ela vai encolher e vai mostrar o isopor que tem por baixo. Por isso que essa massa não pode ser muito fina. Então, nós vamos alisando aí, pode utilizar água para juntar essas emendas aí da perninha com essa massa que a gente colocou agora. E depois de tudo alisadinho, nós vamos fazer as marcações aí do pelinho, igualzinho a gente fez nas perninhas. É importante que elas estejam sempre no mesmo sentido. Vocês podem perceber que eu tô fazendo de cima para baixo, para ela ficar como se fosse um pelinho mesmo, porque se fizer em várias posições, ele não fica legal o acabamento, o aspecto não fica legal. Então, eu tô fazendo aí tudo no mesmo sentido. Você pode fazer todas essas etapas ao mesmo tempo, mas é importante tomar muito cuidado para não amassar a perninha enquanto você tá manuseando aí a sua peça. Caso isso aconteça, você aproveita aí para corrigir, vai testando para ver se tá apoiando aí na mesa certinho, para ela não perder o formato das perninhas. Em seguida, eu vou utilizar 8 gramas de massa para fazer a cauda dele. Então, eu fiz aí uma coxinha e fui afinando a ponta. Posicionei aí atrás no bumbumzinho dele e vou alisando. Como a minha massa tá bem mole, eu não utilizei cola. Mas caso a sua massa esteja um pouco mais ressecadinha, você pode utilizar a cola branca para colar. É importante alisar bem. E como eu falei anteriormente, tomar muito cuidado para não amassar, caso você esteja fazendo tudo de uma vez só. Se você preferir, você pode esperar o corpinho secar bem, para então você colocar a cauda e não ter risco de amassar. E aí, depois de posicionar a cauda, eu vou fazer novamente a textura para ficar igualzinho o corpo. E aí, o corpinho do Sully tá tomando forma. Esse palito aí que eu atravessei, depois eu vou trocar ele por um arame, ele é provisório. Ele é só para me ajudar aí a segurar a peça. Então, não precisa se preocupar com essa parte. Vou deixar ele aí paradinho, secando. Se você preferir, pode acelerar na frente do ventilador também, não tem problema. Em seguida, eu vou pegar aí aquela cabecinha que a gente fez lá no início, que é uma bolachinha mais achatadinha. E vou começar a cobrir essa cabecinha, então eu tô utilizando aí um pouco de massa. É importante que essa massinha fique um pouco mais grossa, porque nós vamos modelar aí. Tô puxando o excesso aí pra parte de trás. Depois, se for insuficiente, a gente pode fazer um enxerto, quanto a isso não tem problema. E aí, na parte da frente, eu vou fazer a marcação aí da região dos olhos, que é bem pra cima na cabecinha, ele tem a testa bem pequenininha. Tô afundando aí a marcação dos olhos. Já utilizei o cabo do pincel também para marcar os olhinhos. E vou começar a abrir esse sorriso dele. Então, com o pincel modelador, eu empurrei aí um pouquinho para cima. Agora, eu tô fazendo a marcação da parte reta. E vou fazer a marcação da parte de baixo também. Lembrando que essa parte é somente a estrutura da cabecinha. Depois, nós vamos fazer alguns enxertos aí para poder dar o formato. Eu vou fazer a marcação também aí de toda a textura no rostinho dele.
para ficar também bem parecido com o corpinho. Coloquei aí o palito também para me ajudar, para eu não ficar segurando nessa cabecinha e não ficar amassando, para não perder o formato que eu já dei. Inclusive, vou reforçar os olhinhos aí, porque já estavam entortando. Se você perceber, dependendo da marca que você utiliza, ela vai estufando essas marcações. Então, você precisa refazer de novo antes que essa peça seque completamente. Fiz a marcação aí do lábio também na parte de baixo, alisando direitinho. Depois de dar aí o formato da cabecinha dele, já colocamos o sorriso e os olhinhos, eu vou fazer a textura em toda a cabecinha. E nós vamos deixar essa peça secar por um tempinho para poder mexer. Dependendo da temperatura da região que você mora, o tempo vai ser um pouco menor. Então, você deixa em média aí umas 3 horas secando, mas você vai observando a peça. Quando ela estiver firme e você conseguir mexer nela sem ela amassar, aí você pode ir para a próxima etapa. Bom, algumas horas depois ele já tá aí bem mais durinho, já consigo mexer sem amassar essa peça. Eu vou começar a fazer o enxerto dos olhos. Então, eu vou pegar 2 bolinhas pequenininhas de massa branca, vou umedecer aí com água e vou fazer o enxerto desses olhinhos. Se você já chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, aproveita para deixar um like aí se você tá gostando. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e apoiar o canal para que eu possa trazer muitas novidades aqui para vocês. Depois dos olhinhos enxertados, nós vamos utilizar um pouquinho de cola branca e nós vamos colocar aí a sobrancelhinha dele. Então, eu fiz um rolinho de massa pequeno, um pouquinho gordinho, porque ele é bem peludinho, e posicionei aí em cima dos olhinhos. Vou utilizar a mesma ferramenta para fazer as marcações e vou repetir o mesmo processo do outro lado. E aí, vou comparar aí com o meu corpinho, como vocês podem ver, ele já tá tomando forma, já tá ficando bem bonitinho. Eu vou colocar aí um enxerto de um pescoço antes de colocar a cabecinha. Então, eu tô passando aí cola branca, coloquei aí em média 2 gramas de massa. Eu não pesei essa etapa, porque eu posso ir espalhando ela pro restante da peça, caso fique muito grande. Fiz o corte aí para poder posicionar esse pescoço. É importante tomar cuidado nessa parte, porque esse pescocinho define aí a postura dele, então ele é bem corcundinho, assim, tem essa cabeça um pouco mais pra frente, e isso é algo que caracteriza esse personagem, então a gente tem que tomar muito cuidado pra manter isso, e esse enxerto aí no pescoço vai me ajudar a dar essa posição mais certinha aí pra ele. Então, eu umedeci aí e vou alisar esse pescocinho pra grudar a cabecinha no corpo. Importante deixar ele com a cabecinha retinha, olhando pra frente, ou caso você faça numa outra posição, importante sempre respeitar essa característica do personagem. Depois de posicionar aí a cabecinha e enxertar o pescoço, nós vamos fazer a marcação pra ficar igual o restante aí do corpinho. Em seguida, nós vamos fazer a pintura dos olhinhos dele. Então, para essa pintura, como é um azul um pouquinho mais escuro, eu vou utilizar aí um lápis aquarelável. Então, eu molhei o pincel, passei um pouquinho aí na ponta para tirar um pouquinho do pigmento do lápis. E vou fazer aí as 2 bolinhas dos olhinhos dele. Você pode utilizar tinta também, não tem problema. Eu utilizei o lápis porque eu não tenho uma tinta nesse tom azul escuro.
Em seguida, eu vou colocar o narizinho dele, eu vou fazer uma bolinha pequenininha aí. Vocês vão perceber logo, logo, que eu vou precisar corrigir essa região aí onde tá o narizinho dele. Então, eu não quis cortar essa parte do vídeo para poder mostrar que quando a gente erra algumas coisinhas, ainda dá para consertar. Então, eu vou deixar aí, já já eu mostro para vocês o que tá errado e como que eu consertei. Então, depois aí do narizinho, eu vou utilizar a tinta acrílica preta para pintar o fundo da boquinha dele. Importante fazer bem retinho aí, cobrir bem, para não deixar com nenhuma falha nessa pintura. E aí, a gente deixa secar para poder colocar o restante. Nos olhinhos também, já tô fazendo aí a segunda parte, que é uma bolinha preta em cada olhinho. É importante posicionar bem centralizado para ele não ficar com o olhinho meio estrábico. E aí, para fazer os dentinhos, eu passei cola branca na região aí da boquinha, por isso que é importante a tinta estar bem seca. E eu fiz um rolinho aí de massa branca. Com o estilete eu vou cortar direitinho aí no cantinho. E vou colocar essa massinha branca bem enxertada aí, bem alisadinha, rente a essa boquinha. Em seguida, eu fiz aí a marcação dos dentinhos, lembrando de puxar o canino aí um pouco maior do que os outros dentes, porque apesar de fofo, ele é um monstrinho. Vou repetir o mesmo processo aí na parte de baixo, porém fazer bem mais fino, bem menor, porque os dentinhos de baixo aparecem bem pouco. Ele tá um pouquinho grandinho, mas vai secar, vai encolher, como sempre acontece, então não tem problema. E aí, como eu comentei anteriormente, ele ficou com uma carinha meio esquisita, então eu vou precisar fazer um enxerto aí na parte de cima do lábio dele para poder aumentar esse lábio e esconder um pouquinho esses dentes. Então, eu vou ter que tirar aí esse narizinho, porque eu até tentei enxertar com o narizinho no lugar, mas não ia adiantar, o focinho vai ficar diferente depois de enxertar essa massa. Então, eu tirei ele e aí vou fazer o enxerto por cima para poder deixar essa boquinha dele mais certinha, os dentes mais escondidinhos e o focinho no formato certinho. Então, fica aí a dica, os enxertos ajudam muito nessas horas. Como foi a primeira vez que eu fiz essa peça, eu fui fazendo tudo a olho. Alguns ajustes eu tive que fazer aí no meio do caminho, então eu quis deixar para mostrar para vocês, para ficar de dica aí também, caso vocês passem por isso com alguma outra peça. E aí eu tô molhando bem para poder alisar e unir bem as partes, né? Tá mais claro aí porque a massa tá molhada, mas quando secar, ele vai ficar igualzinho. Não vai dar nem para perceber que foi feito um... E aí eu fiz novamente o narizinho, pegando uma massa azul um pouco mais escura, achatei, parecendo um pastelzinho. E já coloquei, se você preferir, pode esperar secar essa massa de baixo, para não ter risco de grudar ou de danificar. E aí eu fui medindo o narizinho até um tamanho que eu achei que ficou bom, considerando que ele vai encolher um pouquinho depois de secar. Fiz a marquinha aí do nariz. Vocês podem perceber que a ferramenta é a mesma, né? Eu troquei um pincel amarelo por um rosa, que esse rosa ele é bem durinho, ele faz a marcação muito melhor. Depois disso, nós vamos aumentar aí o rostinho dele, nós vamos fazer a parte de baixo aí do queixo, que é como se fosse uma barba, que ele tem também bem grandinha. Estou fazendo a olho, não tem um peso específico, mas dá pra ir olhando aí e vendo o tamanho direitinho. Então, eu coloquei aí embaixo, eu molhei porque a minha massa tá bem mole, então eu só molhei, eu não utilizei cola nem nada do tipo. E aí eu coloquei aí bem juntinho com o que já existia aí de espaço, pra ficar essa barba um pouco maior. E pra enxertar eu tô usando água e vou alisar aí com o pincel modelador. E depois vou fazer todas as marcações aí, igual estava antes.
E aí a carinha fofa e simpática do Sully já tá começando a aparecer, já tá tomando um formato muito melhor e tá ficando muito fofinho. E se você tá curtindo esse vídeo, não esquece de deixar um like aí, um comentário para eu saber que você tá gostando. Depois de finalizada a barba, nós vamos fazer o chifrinho aí que ele tem. Então, nós vamos pegar 2 bolinhas de massa na cor cinza, um cinza bem clarinho, quase gelo. Nós vamos fazer as 2 bolinhas aí bem pequenininhas, do mesmo tamanho. Não tem um peso exato também, mas a gente vai fazendo a olho, comparando as duas. E aí, eu fiz um rolinho, fui afinando uma das pontas. E agora eu vou dobrar, vou fazer uma marquinha aí pra poder dobrar. E fazer o chifrinho dele, que tem as pontinhas viradas pra dentro. Vou utilizar uma base aí pra me ajudar a deixar um pouco mais retinho. E em seguida eu vou fixar aí na cabeça. Eu utilizei cola branca e com o pincel modelador aí mais retinho, eu vou passar um pouquinho de água e vou fixar bem na cabecinha. Isso aumenta a durabilidade da peça e diminui o risco de quebrar durante o manuseio, enfim. Então, vou alisando aí, deixando bem certinho a posição. Fiz também umas marquinhas aí que ele tem no chifrinho. E vou deixar aí tudo bem certinho. Em seguida, eu vou fazer um enxerto aí na parte de trás da cabecinha dele. Pra ficar mais certinho, mais parecido com o restante aí. Preencher esse espaço que ficou muito liso. E vou aproveitar e vou jogar essa massa um pouquinho por cima aí do chifrezinho, para fazer aquele efeito como se o chifre estivesse realmente saindo debaixo do pelinho dele. Vou alisar bem aí as emendas, deixar bem certinho. E em seguida fazer as marcações também, para deixar ele com essa textura. Em seguida, nós vamos colocar os bracinhos aí do Sully. Ele tem o bracinho bem comprido. Nós vamos utilizar 12 gramas para cada braço, então eu começo aí marcando, tirando o dedinho aí de marcação para fazer o punho. E no restante eu marquei no meio para fazer o bracinho dele. Lembrando que o braço dele é bem comprido, ele passa aí do tamanho do corpo, vai até as perninhas. Então eu dobrei aí para colocar a mãozinha mais ou menos no que seria a cintura dele. Achatei aí a palminha da mão. Agora eu vou cortar os dedinhos, então eu faço esse corte aí em L, pra poder puxar o dedão. Vou alisando aí. Ele tem somente 3 dedos, ele não tem uma mãozinha normal. Então eu fiz essa marcação aí. Tentei deixar mais ou menos da mesma largura. E fiz a marcação aí dos dedinhos no lado de dentro, para poder dobrar essa mãozinha. Marquei aí nos dedinhos e no meio da mão, para poder dobrar bem certinho esses dedinhos aí e posicionar esse bracinho no corpinho. E aí eu testei, aí está na altura certinha que eu quero. Em seguida eu vou utilizar a cola branca para fixar bem esse bracinho. E vou enxertar esse bracinho aí no corpo, para deixar ele bem certinho aí na parte de cima. Vou molhar aí, sempre utilizando água e o pincel modelador para poder unir essas duas partes. Ele tá mais clarinho, mas quando secar, ele vai ficar da cor normal.
Essa cor dele eu utilizei uma mistura de azul claro com um pouquinho de verde claro. Ele não chega a ser um verde água, mas ele também não é totalmente azul. Então eu fiz uma misturinha aí e fiz um pouco a mais de massa do que eu imaginava que ia gastar, porque caso sobrasse não teria problema. O que não pode é faltar. Quando a gente faz uma peça diferente, a gente tem que considerar isso. E sempre misturar a massa um pouco mais, pra gente não correr o risco de faltar e depois a gente não conseguir chegar na mesma cor de novo. E aí eu fiz toda a marcação aí novamente da textura, para deixar ele bem peludinho. E depois de finalizar um bracinho, eu vou repetir o mesmo processo no outro bracinho. Vou utilizar novamente as 12 gramas de massa e vou seguir os mesmos passos aí para fazer o bracinho dele. A única diferença é que esse bracinho não vai estar dobrado, ele vai estar retinho aí do lado do corpo. Então eu vou fazer aí, vou utilizar a cola branca novamente para poder fixar ele nesse corpinho. Vou fazer a marcação dos pelinhos e também fazer aí a marcação nos dedinhos, que depois nós vamos colocar as unhas dele. Então é importante ter esse espaço aí arredondadinho, que eu fiz com o pincel modelador. O processo aí do enxerto é o mesmo, das marcações também aí da textura. E depois de finalizar o bracinho, nós vamos deixar essa peça secar completamente, para que a gente possa fazer o sombreado. E as manchinhas que ele tem também. Então, tá quase pronto o nosso Sully em biscuit, super lindão. Se você ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever. E se você quer aprender o Mike também, ele vai estar disponível logo na próxima aula. Então, já ativa as notificações aí para assim que ele for disponibilizado, você já ficar sabendo. E aí, depois que ele estiver totalmente seco, nós vamos começar a fazer aí a pintura dele com o giz pastel. Você pode utilizar tinta também, caso você não tenha o giz pastel. Então, eu tô utilizando esse rosa meio roxinho aí pra fazer algumas manchinhas nele. Fiz aí seguindo o desenho de referência, então ele tem manchinhas espalhadas em todo o corpinho, nas costas também. É importante fazer essa etapa quando ele estiver igualmente seco, porque senão um lado pode ficar mais pigmentado do que o outro. Você pode fazer uma segunda demão também, depois que ele secar um pouquinho mais. Ou você pode utilizar a tinta também nesse mesmo tom. E aí eu tô fazendo um sombreado aí com um tom um pouco mais escuro, nas regiões aí de sombra, embaixo do queixo, embaixo do bracinho dele, na cabecinha também, para dar um efeito bem legal nessa peça. Depois que estiver totalmente seco, para proteger a pintura, você pode utilizar aí um jato de verniz, de preferência fosco, para ele não ficar brilhoso, mas é importante deixar secar bem, assim, pelo menos uns 3 dias, para não ter risco desse verniz craquelar e você estragar a peça. Em seguida, depois de esfumar o corpinho, eu vou esfumar também aí um pouquinho com cinza o chifrinho dele. E nós vamos colocar aí as unhas dele e algumas coisinhas que ele tem aí nas costas, eu não sei o nome disso, mas é um relevinho aí também que é da mesma cor das unhas. Então eu fiz aí pequenas coxinhas e afinei a ponta e com a cola branca eu fui colando aí naqueles espacinhos que eu já havia feito no início. Importante deixar ele mais ou menos aí do mesmo tamanho. Colocar nas mãozinhas também.
E para fazer o relevo aí nas costinhas, eu fiz pequenas bolinhas achatadinhas e colei com a cola branca nas costas dele. E eu gostei muito de fazer essa peça, de trazer ela aqui pro canal. Se você gostou também, me conta aí nos comentários. Se você fizer, me marca lá no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida também, pode me mandar um direct, que eu vou ter um prazer em te ajudar. E não esquece de se inscrever aqui para poder apoiar o canal, para que eu consiga trazer novos vídeos aqui para ensinar vocês a fazer outras peças bem legais. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo, que nós vamos aprender o Mike Wazowski. E é um vídeo que tá bem legal também. Ele é feito totalmente manual, sem o uso de molde. E eu espero que vocês gostem. Então, até o próximo.